O menor dos segredos escondido nos mais profundos recantos de todos os seres. Mas ele está lá, controlando o destino, profetizando a morte. O menor dos segredos será a sombra de Deus que eu não consigo ver no seu minúsculo segredo da infinitude? O genoma humano. Abrindo a caixa de Pandora, um mapa do ser humano no futuro. Distribuição Sinapse. A humanidade no século XXI. Como será a nossa aparência no futuro? O segredo reside na manipulação genética, a tecnologia de modificar nossos genes artificialmente. O professor Lee Silver, um biólogo molecular norte-americano, prevê que nós iremos ter um super bebê, ou um bebê cujos genes foram artificialmente modificados sob encomenda. Este casal prototípico do século XXI gerou um filho através da fertilização in vitro. Eles deram ao embrião o nome de Alice. Eles podem ter acesso a toda a informação genética de Alice com um simples toque. Com base nesta informação, os pais projetam Alice, selecionando e acrescentando os genes que eles desejarem. As informações genéticas do embrião podem ser acessadas por computador. Um arquivo chamado doenças monogênicas graves é aberto. Se uma mutação genética capaz de causar uma doença grave ou fatal for encontrada, este gene poderá ser reparado no mesmo instante. O arquivo seguinte contém dados que indicam predisposição a doenças infecciosas e complexas. Os genes podem ser modificados para reduzir tais riscos. Estes prognósticos foram feitos no livro Remaking Eden. O autor deste livro, Dr. Lee Silver, trabalha com pesquisas de ponta em biologia molecular na Universidade de Princeton. Agora damos os toques finais no super bebê. Altura, peso, cor dos olhos e do cabelo, tom da pele, talento para esportes e arte. Os pais selecionam os genes que Alice deverá ter e os inserem. Os pais informam suas preferências ao computador e a tela exibe uma imagem da aparência de Alice aos 16 anos de idade. Quando toda esta manipulação genética for concluída, o embrião será transferido para o útero da mãe. Houve uma evolução que ocorreu aleatoriamente, foi completamente aleatória. No futuro, não iremos evoluir aleatoriamente. Vamos evoluir de uma forma direcionada. Vamos assumir o controle sobre a nossa própria evolução. E a razão para isso ocorrer com uma rapidez muito maior é que nós vamos decidir geração após geração. As pessoas vão decidir. Aquele que tiver acesso a essa tecnologia decidirá como vai ser a evolução. 9 meses depois, o super bebê nasce. Segundo o professor Silver, assistiremos ao nascimento de uma geração inteira de atletas profissionais, cientistas, músicos, artistas e outras pessoas com habilidades e talentos excepcionais alcançados através da manipulação genética. O poder de manipular artificialmente nossos genes irá afetar todas as futuras gerações da humanidade incomensuravelmente. Este poder já está ao nosso alcance. Uma nova terapia que envolve a substituição dos genes causadores de doenças por genes normais está sendo pesquisada nesta empresa. Com um equipamento especial, os elementos químicos básicos do DNA, A, T, G e C, são colocados em sequência e correlacionados de forma a corresponder à seção onde a mutação ocorreu.
Este é o DNA que contém 63 letras sintetizadas para esta terapia. Este DNA é colocado em uma cápsula e levado aos núcleos das células. Uma vez no núcleo, o DNA de 63 letras se liga à seção do gene que contém a mutação. As proteínas reparadoras no interior da célula atuam, fazendo com que a parte mutante do gene volte ao normal. Tais operações, nas quais o DNA é retirado de um organismo modificado, são exemplos de manipulação genética. A linguagem do DNA, composta inteiramente de 4 letras, A, T, G e C, é comum a todos os seres do planeta. A manipulação genética pode ser executada em uma série de organismos. Por exemplo, tomates geneticamente manipulados para permanecer frescos por mais tempo. Primeiro, o gene que controla a decomposição é retirado. Este gene é inserido em um organismo que não possui vínculos com o organismo anterior, um colibacilo, para se multiplicar. Os genes que surgem são reintroduzidos nas células do tomate. Este novo tomate se mantém fresco por mais tempo. Através destas técnicas, surge a possibilidade de romper a barreira das espécies para criar um organismo completamente novo. A técnica da manipulação genética já nos deu vários tipos de produtos agrícolas e farmacêuticos. No Japão, mais de 20 alimentos geneticamente modificados e mais de 10 novas drogas foram aprovadas oficialmente até agora. Ninguém é capaz de prever o que a manipulação genética irá nos proporcionar no futuro. O que devemos pensar desta nova tecnologia criada pela ciência moderna, conhecida como manipulação genética? Kaiko Yanagisawa é escritora. De 30 anos para cá, ela vem enfrentando uma doença de origem desconhecida, o que não a impediu de escrever fartamente sobre biologia. No ano passado, sua saúde apresentou alguma melhora. Influenciada pelo pai botânico, Kaiko estudou biologia na faculdade. Quando se formou, ela se dedicou à pesquisa científica de ponta na Universidade de Colômbia. Kaiko se casou, teve um filho e voltou ao trabalho de pesquisa. Porém, depois dos 30 anos, sintomas como náuseas e dores pelo corpo a obrigaram a deixar o trabalho. Sua doença piorou progressivamente nos últimos 4 anos, a ponto de ela chegar a considerar a eutanásia. Com estas experiências pessoais, Kaiko continuou a refletir sobre biologia e tecnologia genética. Na Colômbia, eu estava envolvida em uma pesquisa para descobrir se uma mutação ocorreria, mesmo que uma das letras A, T, C ou G fosse substituída por outra, e ela ocorre.
Por existir uma hélice dupla, se um T for substituído, por exemplo, a mutação poderá não aparecer no momento imediato, mas na primeira divisão celular. Em outras circunstâncias, a mutação pode aparecer na segunda divisão, conforme havíamos pressuposto. Há uma beleza nessa exatidão. Quando a hipótese do pesquisador é comprovada, a emoção é muito forte. Eu compreendi que a pesquisa nesse campo é similar a uma arte. Ela tem muito em comum com a música e a pintura. Se dermos prosseguimento ao trabalho, acho que poderemos deixar uma contribuição da qual nos orgulharemos. As futuras gerações ficarão surpresas ao comprovar como a tecnologia avançou nos séculos XIX e XX, o quanto nós descobrimos em nossa época. Na minha opinião, a pesquisa é um dos legados da espiritualidade humana e, como tal, deve continuar a avançar. Mas quando a cobiça do homem se entrelaça com as tecnologias que desenvolvemos, é aí que os problemas começam. Então precisamos agir cautelosamente. A esta altura, o quanto sabemos a respeito de nossos próprios genes? Kelly e Joy de Remédio, da Pensilvânia, são recém-casados. Tendo acabado de adquirir a casa dos sonhos e sendo aniversário de 28 anos de Kelly, eles têm todos os motivos para comemorar. Contudo, uma nuvem paira sobre a felicidade de Kelly. Existe a possibilidade de ela ter herdado o gene que causa a doença de Huntington, uma doença grave para a qual não existe cura. O pai de Kelly morreu desta doença aos 53 anos. Sua irmã, 4 anos mais velha, soube que herdou o gene. A doença de Huntington ocorre quando há mutação neste gene, no cromossomo 4. Aqui, a sequência de 3 letras C, A, G se repete indefinidamente. Normalmente, esta sequência se repete até 29 vezes. Em pessoas com a doença de Huntington, a sequência se repete 35 vezes ou mais. A proteína produzida por este excesso de sequências C, A, G fica sujeita à cristalização e acredita-se que isto cause a destruição dos neurônios. A cura para a doença de Huntington ainda não foi descoberta. Os sintomas aparecem por volta dos 30 anos. No começo, são tremores nos braços e pernas. Aos poucos, o paciente perde o controle dos membros. Por fim, o paciente se torna mentalmente incapacitado. Cerca de 10 anos depois de se manifestar, a doença de Huntington toma a vida do paciente. A cada verão, toda a família de Kelly se reúne para uma excursão. Kelly está preocupada com os sintomas que a irmã começou a apresentar. Depois de conversar com Joy sobre ter filhos ou não, Kelly decidiu se submeter a testes genéticos. Se eu quebrar alguma coisa ou tropeçar, será uma manifestação da doença de Huntington. Sabe, essa ideia não sai da minha cabeça. Mas acho que isto vai me ajudar a lidar com as coisas. Ou então eu passaria a vida inteira na dúvida, é ou não é? Isso me deixaria louca. Eu fico com medo também, porque eu não quero perder a Kelly, sabe, antes da hora. Além disso ser muito assustador para ela, sofrer essas mudanças e tudo mais. As chances de herdar o gene da doença de Huntington são de 50%. Como Kelly cuidou do pai até o momento final, ela e Joe estão familiarizados com a doença de Huntington e a sua evolução.
No hospital onde Kelly foi submetida aos testes, os pacientes passam por um programa de aconselhamento de 6 meses até serem informados do resultado do exame para que estejam psicologicamente preparados. O projeto Genoma Humano está em andamento há quase 10 anos. Neste tempo, 10% dos 100 mil genes do genoma humano foram decifrados e cerca de 7 mil genes causadores de doenças identificados. Em todo o planeta, a pesquisa vem sendo realizada para que se compreenda melhor o mecanismo de doenças de fundo genético e para que as terapias possam ser desenvolvidas com sucesso. O mal de Parkinson é causado por um distúrbio na substância negra, onde as células produzem o neurotransmissor dopamina. Na Suécia e nos Estados Unidos, a doença de Parkinson está sendo tratada experimentalmente com uma terapia de transplante celular. Células cerebrais de fetos abortados estão sendo usadas em tais transplantes. As células cerebrais retiradas dos fetos são injetadas diretamente no cérebro do paciente. Houve casos de pacientes de Parkinson que eram incapazes de se manter em pé sozinhos e que recuperaram a capacidade de andar depois que foram submetidos a este procedimento. Porém, esta terapia levanta a questão ética de utilizar fetos obtidos através de abortos. Pesquisas estão sendo realizadas para resolver este problema com uma nova tecnologia de manipulação da vida. O Dr. Ivan Snyder, da Escola de Medicina de Harvard, desenvolveu um método que não requer o uso de fetos abortados para obter as células necessárias para o transplante. O Dr. Snyder criou uma técnica bem-sucedida de propagação de células em placas de Petri que vão se diferenciar em células cerebrais. Estas são células-tronco neurais humanas, células que irão se diferenciar em células cerebrais. Em apenas uma semana, estas células podem se multiplicar 1 milhão de vezes. As células-tronco não se destinam apenas a substituir as células. Elas podem trazer consigo um gene estranho, um gene terapêutico, quase como um cavalo de Troia. Sabemos muito bem que o cavalo de Troia foi capaz de adentrar os portões de Troia, mas também trouxe soldados dentro dele. Imagine uma célula destas que entra no cérebro, mas que também traz genes extremamente terapêuticos. Ela se torna parte do cérebro, mas também traz consigo genes estranhos. Estas são células-tronco neurais humanas que foram tingidas de azul. Há experimentos em andamento nos quais células-tronco neurais humanas são transplantadas para fetos de ratos. O resultado do transplante. Eles descobriram que as células-tronco neurais humanas se adaptaram ao cérebro do rato e se especializaram em neurônios e glias, as células que formam o cérebro. Se tudo correr conforme o planejado, o Dr. Snyder espera dar início à terapia genética em pacientes humanos em 2 anos. Em novembro de 1998, pesquisadores nos Estados Unidos foram bem-sucedidos ao cultivar células-tronco embrionárias humanas. Esta célula-tronco embrionária é vista como uma chave que poderá abrir várias portas da medicina no século XXI. O professor Hiroshi Hamada, da Universidade de Osaka, vem fazendo pesquisas com células-tronco embrionárias de ratos. Uma célula-tronco embrionária, como um óvulo fertilizado, tem totipotência, ou o potencial de se diferenciar em qualquer célula do corpo. Com a capacidade de controlar a atividade do gene, agora é possível cultivar células e manter esta propriedade extraordinária. Mais do que tudo, o que diferencia as células-tronco embrionária dos outros tipos de células é a sua totipotência, seu potencial de se especializar em qualquer tipo de célula.
O nosso objetivo é controlar a forma como a célula-tronco embrionária se diferencia. E eu acho que isto se tornará realidade em um futuro próximo. Estas são células miocárdicas ou células do músculo cardíaco, que se diferenciaram a partir de células-tronco embrionárias. Terapias para doenças cardíacas, tais como infartos do miocárdio e miocardiopatias, podem sofrer uma revolução com o uso de células-tronco embrionárias. Quando se adiciona ácido retinóico às células-tronco embrionárias, elas se diferenciam em células cerebrais, tais como neurônios e células glias. O ácido retinóico desencadeia a especialização em células cerebrais. E quando células-tronco embrionárias são manipuladas geneticamente, elas podem ser eficazes em terapias para doenças como o mal de Parkinson ou Huntington. Seremos capazes de substituir partes do nosso corpo com a mesma facilidade com que substituímos peças de máquinas com defeito? Se e quando fizermos isso, a vida como a entendemos jamais será a mesma. Em breve será fácil obter informações genéticas individuais que serão a base para esse tipo de tratamento. Isto terá consequências imprevisíveis. Lâminas de vidro chamadas chips de DNA estão sendo feitas no Laboratório Nacional de Argonne, nos arredores de Chicago. Em cada chip, há milhares de buracos ínfimos menores que 1/100º de milímetro. Em cada um destes poros pode haver sequências de DNA contendo até 13.000 letras. Quando esta sequência encontra o DNA que está sendo procurado, pode calcular a sequência das letras. A informação genética sobre uma doença pode ser obtida em segundos, depois que se coloca uma amostra de sangue nesta lâmina. Se você tivesse realmente dados completos sobre o genoma, como isso seria usado? Quem teria acesso aos dados? E uma vez permitido o acesso, será que eles seriam protegidos, que não seriam usados de forma prejudicial? Prejudicial é dizer para alguém: o seu plano de saúde cobre tudo, menos estas 5 doenças que você está sujeito a ter um dia. Quando Teresa Morelli, de Ohio, quis fazer um seguro-saúde, ela apresentou um atestado médico que afirmava que seu pai havia morrido de doença de Huntington. A companhia de seguros se recusou a fazer uma apólice para Teresa. Sem apresentar nenhuma justificativa para a recusa, eles simplesmente enviaram a ela um cheque reembolsando os $35 que ela havia pago. Eu fiquei completamente indignada. Eu sou advogada. Eu me esforcei ao máximo para saber o que podia fazer. Na época, Ohio não tinha uma lei sequer que me permitisse processar a companhia de seguros. E até o momento, Ohio não tem tal lei. Nos Estados Unidos, não há uma lei que lhe permita processar uma empresa de seguros por discriminação. Eu acredito que as empresas estejam discriminando pessoas com bases em testes genéticos ou doenças causadas por genes, ou o que eles chamam de doença pré-existente, devido a uma doença hereditária. As pessoas comentam esse tipo de coisa comigo. Como a informação genética será usada no futuro? A informação genética privada foi tema de grande polêmica em uma ilha que fica no extremo norte no Atlântico, a Islândia, um país com 270.000 habitantes.
A controvérsia surgiu quando um projeto de lei para um banco de dados nacional contendo informações genéticas pessoais foi transformado em lei em dezembro de 98. Pela lei do Banco de Dados do setor de saúde, o governo pode assinar contrato com uma empresa particular para que ela colete dados genéticos dos cidadãos do país no intuito de administrar a saúde da nação. A empresa privada tem direito também a analisar tais dados e vendê-los como um produto comercial. Discussões acaloradas sobre a lei dividiram os membros do Althing, o parlamento da Islândia. Esta lei vai contra a justiça e a integridade. Será que os defensores desta lei serão capazes de assumir os encargos numa questão tão séria? Sou radicalmente contra. A votação final da lei foi de 37 contra 21, abrindo um precedente internacional legal ao dar ao Estado o controle sobre as informações genéticas de seus cidadãos. Este é um grande avanço para o sistema de saúde pública e cuidados clínicos da Islândia. Esta lei torna possível o desenvolvimento de novos medicamentos e a prevenção de inúmeras doenças. Para as pessoas que sofrem de alguma doença e estão à espera de uma cura, isto irá se revelar um grande benefício. A perspectiva de uma empresa privada ter acesso aos dados da população inteira do país e de empresas farmacêuticas terem acesso aos dados é alarmante. A informação vai acabar vazando de um jeito ou de outro. E o resultado é que as pessoas portadoras de doenças e suas famílias sofrerão uma grande discriminação ao longo do tempo. Os vikings descobriram e colonizaram a Islândia há mais de 1000 anos. Neste milênio, a taxa de emigração ou imigração para a Islândia tem sido mínima, resultando em uma população estável. Então, não é de se surpreender que códigos genéticos de 1000 anos atrás existam até hoje. Os registros mostram um total de 1 milhão de pessoas, incluindo todos os antepassados. A genealogia fornece pistas inestimáveis para a identificação de um gene que cause determinada doença. Por exemplo, nós podemos determinar as sequências de DNA de pessoas com um histórico familiar de uma doença específica. Se a sequência aparece naqueles que têm a doença, mas não aparece naqueles que não têm, esta será a sequência do gene relevante. O governo islandês está assegurando os benefícios da nova lei, salientando que os cidadãos serão capazes de saber quais doenças eles estão propensos a desenvolver e que os custos de cuidados clínicos e da previdência social serão reduzidos consideravelmente com o desenvolvimento de novos medicamentos. Esta empresa de biotecnologia, Decode Genetics, está discutindo a possibilidade de assinar um contrato exclusivo com o governo da Islândia. A Decode está tentando identificar 35 genes causadores de doença com a ajuda de médicos e pacientes. Esta paciente sofre de artrite, uma doença na pauta de pesquisas da Decode. Todos os dados pessoais disponíveis serão colocados em um computador. As informações clínicas de uma pessoa, tais como histórico médico e informações sobre casamento, tabagismos, abortos e saúde mental, assim como características de pele e cabelo, são colhidas. E, além disso, o histórico médico da família do cidadão também entrará no banco de dados. Amostras de sangue são retiradas de cada indivíduo e o DNA é extraído destas amostras. O governo é capaz de identificar sistematicamente os genes causadores de doenças com base nestes dados abrangentes. As sequências de DNA de cada indivíduo são lidas por um analisador de alta velocidade. Deste modo, a Decode Genetics foi bem sucedida na identificação de um dos genes que causam artrite. A empresa farmacêutica suíça F. Hoffmann La Roche investiu 24 bilhões de ienes na Decode, pois tais informações genéticas são extremamente valiosas no desenvolvimento de novos medicamentos.
Estamos negociando com várias outras, incluindo uma indústria farmacêutica japonesa, cujo nome eu não posso lhe dizer. Estamos negociando com várias indústrias farmacêuticas de todo o mundo e eu espero assinar contrato com algumas delas até o final deste ano. Até agora, a Decode Genética escolheu amostras de sangue de 13 mil pessoas e identificou a linha ancestral de 60 mil pessoas. A informação genética de um indivíduo se tornou uma fonte de lucros. Einar Arnason, professor de Biologia Evolutiva e Genética Populacional da Universidade da Islândia, está usando a internet como fórum mundial para expor suas opiniões contra a nova lei. Esta é uma situação completamente irregular. O que aconteceu na Islândia foi um grande erro. Com esta legislação, o Estado justifica reduções nos gastos com a saúde, embora certos negócios pareçam ser lucrativos. Esta é uma situação completamente anormal. O controle sistematizado das informações genéticas dos cidadãos na Islândia e o surgimento das oportunidades de negócios levantam questões para as quais não há respostas simples. Os nossos genes pertencem a quem? Como a sociedade deverá lidar com propriedade e direitos? Na minha opinião, a informação genética é algo que só deve ser revelado para o indivíduo em questão e quando ele quiser. A informação não deveria ser dada nem para os membros da família sem o consentimento da pessoa. O fato de o Estado ter prioridade sobre essa informação é algo simplesmente absurdo. Esta é uma situação de risco e deveríamos ficar apreensivos. A verdade é que essa informação é o que um cientista envolvido em trabalhos de pesquisa mais poderia desejar. O que houve na Islândia, a administração de dados genéticos nas mãos do governo, irá com certeza acelerar as pesquisas atuais. Mas essa pesquisa acelerada não irá apresentar nada que nós não apresentaríamos com o tempo, utilizando os métodos que utilizamos até agora. A velocidade pode parecer algo positivo, porque as pessoas estão ávidas para encontrar cura para as doenças. Mas eu não sei se essa pressa toda é necessariamente melhor. E o mais importante, deveríamos proceder passo a passo, cuidadosamente, pesando questões éticas sem ir contra a natureza. A informação genética de uma geração que nem sequer nasceu está sendo testada. O estado da Califórnia subsidia o teste pré-natal. O teste para a probabilidade de defeitos de nascença não é subsidiado, mas um casal pode se submeter à amniocentese, um teste mais precioso, sem custos, já que é pago pelo Estado. A maioria das mulheres decide por fim a gravidez ao saber que o feto é portador de alguma normalidade, como a síndrome de Down. Embora a questão ética do aborto e o direito que o deficiente tenha à vida devam ser considerados, há cada vez mais pessoas que preferem fazer um exame pré-natal. O que isso tem de bom, além da detecção de defeitos de nascença, é o fato de que, falando em termos estritamente econômicos, o número de crianças que nascem hoje com certos defeitos de nascença é bem menor do que no passado.
O custo estimado, o custo permanente do tratamento de uma criança com síndrome de Down, também conhecida como síndrome de trissomia do 21, é de cerca de $500 milhão. Como utilizar a tecnologia genética? Esta é uma pergunta que todos nós devemos considerar seriamente. Mas o caminho para responder a esta pergunta está no próprio DNA. Uma espiada na anemia de células falciformes, causada por um gene do cromossomo 11, nos mostra a imensa capacidade de evolução do gene. A anemia falciforme é uma doença em que os glóbulos vermelhos, que costumam ser redondos, tornam-se rígidos e adquirem formato de foice, o que os impossibilita de transportar bem o oxigênio. Isto provoca problemas respiratórios, sobrecarrega o fígado e os rins e causa imunodeficiência. Às vezes, esta doença pode ser fatal. A anemia falciforme é uma doença que ocorre com frequência em linhagens africanas. Charlie, de 2 anos, já foi internado muitas vezes, sofrendo de crises a cada 2 meses. Na década de 70, nos Estados Unidos, as pessoas que procuravam emprego e escola eram discriminadas por conta da anemia falciforme. O que causou esta mutação genética? A origem está no meio ambiente africano. Esta é Kisumu, uma cidade no Lago Vitória, no Quênia. Kisumu tem uma população de 40 mil habitantes. A malária, há muito tempo, é uma questão de saúde pública aqui. Os mosquitos se proliferam em grande quantidade nas áreas pantanosas e a concentração populacional é densa. Estas são as condições ideais para a malária. Contrai-se a malária ao ser picado pelo mosquito Anopheles, que hospeda o protozoário da malária. Uma vez no corpo, o protozoário da malária se encarrega de destruir glóbulos sanguíneos e as células do baço e do fígado. Porém, acredita-se que em uma pessoa com anemia falciforme, o nível de oxigênio nos glóbulos vermelhos é baixo demais para que o protozoário da malária se prolifere. O motivo disto ser importante para a genética, do ponto de vista evolutivo, é o seguinte. Acredita-se que a mutação que deu origem à anemia falciforme tenha ocorrido há milhares de anos atrás na África Central. Em qualquer população, aquele que possui um gene para a hemoglobina da célula falciforme resiste às infecções da malária e sobrevive após crises severas da doença muito melhor do que aqueles que não o possuem. E acredita que seja esse o motivo para o gene da anemia falciforme predominar na África tropical e também no Oriente Médio. A anemia falciforme só se desenvolve quando a criança herda o gene tanto do pai quanto da mãe. Se houver 4 crianças na família, 2 delas não desenvolverão a doença e ainda serão resistentes à malária. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, uma pessoa foi discriminada por ter herdado apenas um gene para a anemia falciforme. Neste sentido, os genes ultrapassaram as expectativas da sociedade. Eles continuaram a evoluir e a se diversificar, adaptando-se a todo e qualquer ambiente. O significado desta diversidade também foi observado em um laboratório. Inconformado com a teoria darwinista da sobrevivência dos mais aptos, o professor Tetsuo Iyomo, da Escola de Engenharia da Universidade de Osaka, deu início aos seus experimentos. O professor Iyomo criou um ambiente controlado para 2 tipos de colibacilo em um frasco.
Um tipo de colibacilo possuía alta capacidade de absorção de nutrientes e o outro baixa capacidade. Normalmente esperaríamos que só o colibacilo de alta capacidade fosse sobreviver. É aqui que nós cultivamos o colibacilo, em um meio de cultura contínuo. Estamos estudando o processo de evolução aqui. Basicamente, temos um tanque no qual colocamos diversos tipos de colibacilo, de modo que eles compitam entre si. Há um sistema de cânulas e os colibacilos saem nas gotas de água nesta extremidade. Depois, colhemos os colibacilos que saíram por aqui e, pela contagem, rastreamos o que acontece lá dentro. Nas várias vezes em que o experimento foi realizado, alguns colibacilos de baixa capacidade sobreviveram. Nós descobrimos que, mesmo em um ambiente no qual os colibacilos foram forçados a participar de competições acirradas para sobreviver, a diversidade genética não foi perdida. Descobrimos que 2 ou 3 tipos de colibacilos conseguiram sobreviver e coexistir. E descobrimos que houve uma coexistência competitiva. Os genes possuem uma tática que permite a coexistência do mais forte e do mais fraco. O resultado é a diversidade. Kaiko Yanagisawa acredita que as doenças e os distúrbios que nos afligem sejam testemunhas da diversidade do nosso gene pool, a totalidade dos genes que pertencem à espécie humana. Há o gene pool humano, que inclui todos os genes da raça humana. Quando ocorre uma mutação nesse gene pool, significa que nossos genes estão se adaptando ao ambiente, ao planeta Terra, através da diversificação. E quando há diversificação, com certeza ocorre a doença. A raça humana não pode evitá-la. Podemos nos referir ao gene que deixa a pessoa doente, por exemplo, como um gene ruim ou prejudicial para aquele indivíduo. Mas não existe essa coisa de um gene ser prejudicial para a raça humana. Não pode existir. Se um gene é considerado ruim para a raça humana, é o estado da nossa sociedade que é ruim, não o gene. Porque é assim que os genes são. Em uma certa proporção, eles causam doenças. Então, sempre existirá uma certa porcentagem de bebês nascidos com defeitos congênitos graves, uma certa porcentagem de pessoas nascidas com deficiência física, e cabe a nós, como sociedade, apoiá-las. Esta é uma questão para se analisar em termos de sociedade, não é uma questão do indivíduo. Defeitos de nascença irão ocorrer em uma certa proporção. Então, se uma pessoa nascer com alguma deficiência, e se ela for a escolhida e não eu ou você, esta pessoa estará carregando um fardo por todos nós. E devemos fazer todo o possível para apoiá-la. Kaiko iniciou a vida profissional como cientista e depois foi acometida por uma doença de origem desconhecida. Isto faz com que ela sinta uma forte sensação de missão. Ela contribui de uma forma que só é possível àqueles que têm uma experiência e uma visão como a dela. Não devíamos tentar impedir o progresso da pesquisa científica, mas mesmo que não tenhamos sucesso total em nossas aspirações, nossos filhos e as futuras gerações poderão olhar para trás e perceber que fizemos o melhor possível. Por exemplo, há um problema de descarte de lixo radioativo e acho que as futuras gerações ficarão muito zangadas por estarmos fazendo tal coisa. E eu usaria o mesmo parâmetro para saber em que ponto colocar um limite na tecnologia genética e na pesquisa. Há questões que já nos deixam preocupados. Devíamos ser mais conscientes e tomar decisões mais ponderadas. O problema faz parte do presente e precisamos nos conscientizar disso e procurar fazer o que for melhor.
一生懸命やっていかなきゃいけないと思います。Seis meses depois do teste, Kelly de Médio soube que é portadora do gene da doença de Huntington. Nós convivemos com isso a vida inteira, então não se trata de algo fora do comum. Sabe, é só uma questão de sim ou não. Agora é lidar com isso e tentar viver da melhor maneira possível. Fazer tudo o que puder antes que alguma coisa aconteça. Não há como saber quando a doença vai se manifestar. Cada caso é um caso. Esperamos ter uma vida excelente e vamos torcer para que eles encontrem a cura ou que a doença se manifeste o mais tarde possível. De repente aparece um medicamento milagroso. Ao inserir o gene causador da doença em ratos, pesquisadores da Universidade de Niigata conseguiram com que um rato exibisse sintomas bem semelhantes aos da doença de Huntington. Esta conquista pode levar à compreensão do mecanismo genético que destrói os neurônios. Reproduzimos cuidadosamente os sintomas da doença em um rato. E eu acho que em breve descobriremos o que acontece realmente dentro do cérebro. E este projeto de pesquisa para o tratamento continuará. Uma mutação genética causa a doença de Huntington. É através da manipulação dos genes que seremos capazes de compreender a doença e ter oportunidade de tratá-la. Kelly herdou um gene de um gene pool diverso. Mas talvez um dia ela seja capaz de mudar seu próprio destino através dos genes. A força dos genes irá afetar intensamente a vida das futuras gerações no século XXI. Por fim, seremos uma sociedade que conviverá com uma tecnologia que gira em torno da genética. We thank you for the beautiful day that you have given us and for all of us to spend together and enjoy each other. Thank you, Father, for all the many blessings you have given us. O menor dos segredos que as palavras não podem decodificar, que só podem ser nomeados pelos símbolos. Mas ele está lá, criando alegria, alimentando medo. O segredo mais minúsculo do que eu sou, do que você é. Versão brasileira Audio News.